Olá, Pro, meu nome é Ítalo, eu vou apresentar sobre a afasia, certo? Tô usando o computador como um suporte para a apresentação. Vou apresentar sobre a afasia, então a gente sabe, né? A afasia, a de ausência de algo e afasia de fala, mas a despeito do extremo, professora, do nome, na afasia assim fala. Só que há alterações ou disfunções da linguagem dentro da afasia, então a afasia se enquadra por conta disso. E aí o paciente vai comprometer uma das seguintes funções. Então, assim, ele pode ter capacidade, né, da fala, da alteração na capacidade da fala, ou de se expressar verbalmente, na composição da linguagem verbal, na composição da linguagem escrita, ou na capacidade de escrever também. Então, assim, a gente tem dois tipos de afasia, a fluente e a não fluente. A não fluente a gente sabe, o paciente não tem fluência na fala. Então, o paciente, ele, por conta das alterações, ele fala palavras muito curtas ou palavras sem nexo, assim. Na verdade, palavras muito curtas e ele tem dificuldade de formular a palavra. Por exemplo, ele tem que falar quer comida, quando ele tem que falar quero comida. Então, por exemplo, caminhada, parque. Ele quer, ou ele dizer caminhei no parque, ou eu quero caminhar no parque. Uma dessas coisas, então, é alterações na forma que fala. E na fluente, o paciente, ele tem fluência. Mas a grande luta do paciente com uma afasia fluente é que ele usa, muitas vezes ele usa as palavras sem nexo e sem compreensão. Então usa palavras sem sentido no momento que não é pra usar, desnecessária e incompreensível também. Então ele tá no contexto conversando ali e solta uma palavra que não faz sentido nenhum com o contexto ali, ele vai lá, pronto, simplesmente solta e acha que tá, né, abafando um exemplo. Mas o paciente tem essa dificuldade e eu vou até, e existe também, podemos dividir pelos diferentes tipos de alterações componentes e eu vou soltar uma tabelinha aqui pra senhora ver. Então, assim, os sintomas fonoaudiológicos. Então, o paciente pode apresentar em vários contextos, e aí eu vou dar um exemplo maior e o resto é só citar mesmo. Então, na linguagem oral, por exemplo, pode apresentar anomalia, pode apresentar estereotipos verbais, discurso reduzido à ausência, então não apresenta, né, de orgão ou disprosodia, que é a alteração da entonação da fala. Então, o paciente ele fala normal e engrossa a voz e fala normal, e ao mesmo tempo, ou senão no contexto da fala ele simplesmente vai aumentar então na voz sem perceber ou sem querer. Então, e tem as parafasias, que é separada em fonética e semântica. Fonética é a omissão do som da palavra, ele quer falar cavalo, mas ele fala, ele ao invés de falar cavalo, ele fala calavo. E na semântica, ele tem uma omissão da palavra, significado relacionado, ele quer falar garfo, mas fala colher. Quer falar colher, mas fala garfo, por exemplo. Mas ele pode ter compreensão auditiva também, na linguagem escrita, na leitura, ou na repetição de palavra. O paciente ele tem dificuldade em repetir palavras. E aí o que pode acontecer? A descrição da lesão que pode acometer o paciente. Então o paciente ele pode ter acidente vascular cerebral, pode ser isquêmico, hemorrágico, né? Ausência de oxigênio, ou se não, rompimento do vaso. Pode ser uma dessas causas, que é a mais comum, bom salientar, mas pode ter também traumatismo crânioencefálico, doenças tumorais, doenças degenerativas, como o Alzheimer. Ele pode ser um pós-cirúrgico, que é remoção, por exemplo, remoção de tumor, causa muito isso, ou infecções e inflamações cerebrais também da região cerebrais ali, como meningite, entre outros. Então, o local que normalmente é acometido. O paciente é acometido do lado esquerdo do cérebro, no hemisfério esquerdo, nas regiões frontais, e a maioria possui, onde aqui apresenta mais inervações neurais, ali naquela região, que é responsável pela questão da linguagem. Então, nessa região, mas tem a área de Broca também, a área de Venix, fascículo arqueado, as associativas e lesões extensas também, que pode acometer todas as áreas. E aí eu vou colocar uma tabela para a senhora ver com relacionada a cada área o que acomete, né? Por exemplo, a área de Broca menos acomete a questão da dificuldade para falar, de compreensão da fala e assim vai. Então, qual o perfil de tratamento? Qual é a função do fono no paciente assim com afasia? É restabelecer. Ponto. Restabelecer a linguagem do paciente. Então, a comunicação, né? Compensar, ou restabelecer ou compensar a comunicação desse paciente. Então, ele pode, primeiro, a gente tem que olhar o perfil linguístico do paciente, entender que nem todo mundo, e entender a gravidade quando foi acometido ali. Então, e ver a capacidade de preservar o que sobrou ainda, que dá pra usar. E aí, traçar uma meta e conseguir trazer esse paciente, dar o melhor conforto para esse paciente. Então, assim, e trazer a comunicação diária do paciente, do dia a dia, né? O paciente precisa disso. Por isso que eu trouxe aqui, né? Não é apenas recuperar a linguagem, mas trazer a comunicação, a capacidade do paciente de se comunicar no dia a dia, que é o que mais afeta ele. E aí, essa mandou perguntar como o perfil o perfil da neuroanatomia para a relação da fono. Eu entendo como base. A neuroanatomia, ela é base, ela que sustenta tudo. Então, como a gente vai tratar o paciente, o quadro, o que ele vai entender como a doença do paciente, não só para fazer, mas para todas as áreas. Então, o que o paciente apresenta, cada área, onde eu devo tratar, onde eu devo focar mais, por que aconteceu essa comorbidade, afetou essa área, por que não afetou aquela área. Então, tudo isso, o que me norteia é a neuroanatomia. E por isso que eu falo que ela é a base, ela sustenta tudo, sustenta tudo aqui em cima. Se a gente não entende, não compreende a neuroanatomia, a gente não tem como tratar e dar um melhor atendimento para o nosso paciente.